Esse menino aqui é uma bênção, gente. No dia do meu aniversário, a gente fez o culto aqui na quinta-feira e a Adri falou para ele, vai lá orar para o pastor, né? E a gente fala, nossa, uma criança, né? Uma criança, o que vai ter para passar para o pastor, né? E aí ele foi fazer uma oração, ele fez uma oração para mim, que eu falei, rapaz, menino novinho, e falando umas coisas assim, que eu falei, como que Deus é bom, né? Como que vale a pena a gente ensinar a criança no caminho que deve andar. E eu quero louvar Deus, viu, meu amigo, pela nossa amizade. Pode olhar para a igreja, não precisa ter vergonha, não. Domingo passado acabou o culto, ele falou, pastor, um dia eu vou estar pregando ali, igual o senhor. Eu falei, isso aí. E ele vai mesmo, viu? Você vai mais longe que eu, se Deus quiser, tá bom? Pode ir lá para a classe. Valeu, viu, Iagão? Ficou com vergonha. É isso aí. Para pregar tem que perder a vergonha, viu, Iago? Amém. É muito bom ver isso, né, gente? O Mateuzinho, quando eu cheguei, era pequenininho, o Carlos, essa criançada aí. Hoje já são marmanjos. Mateus já prega aqui pra gente. Como é bom, né? A gente vê os frutos que a palavra de Deus produz na vida das pessoas. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje, sobre a questão dos dois fundamentos, onde a nossa vida está alicerçada. Se na palavra ou se nas coisas desse mundo que Ele oferece a nós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Mateus capítulo 7. Às vezes eu dou uma engasgada, que eu estou com um aparelho móvel agora, gente, e às vezes enrosca aqui na boca. Mateus capítulo 7, versículo de número 24 em diante. Vamos lá, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, ou sobre a terra. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor, fala conosco através da Tua palavra essa noite. Usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos, para que as pessoas que aqui estão, os que estão em casa, possam ser alimentados e nutridos pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra que Jesus escreve, praticamente, já é o final, né? Do sermão da montanha, ou dos montes, do monte, que ele começa lá em Mateus, capítulo de número 5. E ele termina de uma forma muito interessante, falando sobre dois fundamentos, de pessoas que são prudentes e que praticam as suas palavras, e de pessoas imprudentes que ouvem as palavras de Deus e não praticam a palavra de Deus. Jesus ele termina de maneira extraordinária, porque de Mateus capítulo 5 até esse capítulo agora de número 7, ele está ensinando coisas práticas da vida cristã. Ele ensina várias coisas. Ele fala sobre falsos profetas, ele fala sobre a oração, sobre a ansiedade, ele fala de como orar, como jejuar, e ele vai tratando vários assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. E ele termina de forma extraordinária porque ele diz uma coisa que eu e você precisamos entender na nossa caminhada e na nossa jornada aqui na terra. Que tudo aquilo que a gente ouve e aprende deve ser colocado em prática. Talvez, irmãos, a coisa mais difícil hoje para mim e para você que somos cristãos é praticar aquilo que Jesus ensina.
Porque conhecimento todos nós temos. Conhecimento, se a gente pega uma criança que já está crescendo aqui na igreja, e você vai perguntar sobre o conhecimento que ela tem de Deus, você vai ficar espantado que ela vai conhecer muito sobre Deus. Ela vai saber o que é certo, ela vai saber o que é errado, mas o que de fato, o que mais nós temos dificuldade é transportar o nosso conhecimento para uma coisa prática, para uma coisa que seja real e verdadeira e atuante na minha vida e na sua vida. O que Jesus escreve aqui para nós, terminando o fim do Sermão da Montanha, é que eu mostro, se eu conheço a Ele, se eu ando com Ele, não aquilo que eu conheço, mas por aquilo que eu pratico. O que difere o cristão verdadeiro do cristão falso é que um coloca em prática a verdade ensinada e o outro só vai aprender, mas não vai colocar em prática. E aí Jesus ele usa aqui o exemplo de uma casa que foi edificada sobre a rocha, e ele fala de uma casa que foi edificada sobre a areia. E é interessante que nesses dois tipos de construção, tanto na rocha quanto na areia, as mesmas coisas aconteceram para as duas casas. E ele diz assim, no versículo 25: E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Nos dois exemplos, tanto da casa que foi edificada sobre a rocha, quanto na casa que foi edificada sobre a areia. Percebe que a chuva, esse rio transbordando, os ventos fortes, eles assolam ou eles vêm tanto para aquele que constrói a casa na rocha, quanto para aquele que constrói a casa na areia. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que viver com Deus não nos dá isenção de problemas. Tem muita gente, num passado não tão longo, num passado recente, que chegou a Jesus achando que servir a Ele seria a coisa mais extraordinária da vida, no sentido que os problemas todos fossem resolvidos. Só que quanto mais eu amadureço e quanto mais eu cresço conhecendo a Deus, eu sei que isso não é verdade. Eu entendo que a chuva vem sobre a casa do ímpio e ela vem sobre a casa daquele que serve e teme a Deus. Essa semana, visitando o pai do Einstein, o pastor Adilson, eu vi claramente essa palavra na vida dele e da Patrícia. Um casal de pastores. A Patrícia, ela é pedagoga, psicopedagoga, trabalha em Campinas, numa escola, e o Adilson é pastor de uma das nossas igrejas do Nazareno, lá de Campinas. E eles já estão no terceiro procedimento com o filho aqui, o Einstein, no hospital aqui, no Sinhá Junqueira. E eu fiquei olhando para aquilo e eu entendi que essa palavra, ela é verdadeira. Porque a chuva forte veio sobre a vida deles. Imagine você ter um diagnóstico de um filho seu de 3 anos de idade que ele é cardiopata. E que em uma cirurgia que ele faz, ele teve pequenos AVC no cérebro, AVCs que fala, né? No cérebro, e esses AVCs que ele teve, tirou a coordenação dele do braço esquerdo, da perninha esquerda e mais alguns danos na vida deles. E aí chegar para esse pai e dizer, olha, Deus continua sendo bom apesar da luta que você está passando. Então, servir a Deus não é garantia de somente sucesso. Servir a Deus, você vai passar pelos intempéries da vida. Os ventos fortes soprarão sobre sua casa, você pode ter certeza disso. Só que a diferença nossa para aquele que não serve a Deus, para aquele que não teme a Deus, é que o nosso alicerce, a construção da nossa vida não está alicerçada sobre um fundamento qualquer. A fundação nossa, o alicerce nosso está firmado sobre uma rocha. E essa rocha não é uma rocha física, material, é a rocha chamada Jesus.
E é aqui que de fato é a grande mudança, é a grande sacada da palavra de Deus de servir a Ele. É que nas dificuldades que nós enfrentamos na vida, muitas vezes os ventos fortes soprarão, só que nós não cairemos diante dessas lutas que nós enfrentamos. Isso quer dizer que essa base, que esse alicerce, que foi bem fundamentado sobre a rocha que é Jesus, ele vai fazer você suportar as aflições da vida. De vez em quando parece que nós somos igual a um bambu, né? Você já viu o bambu? Muitos deles enverga, mas não quebra. Só que o que de fato mostra se a minha vida está firmada na rocha? É aqui que entra a grande questão da mensagem dessa noite. Sabe onde está, irmãos? Se eu pratico ou não a palavra de Deus. A gente é muito bom para dizer, olha, vai dar tudo certo, viu, na sua vida. Está passando por essa enfermidade? Fique tranquilo, porque Deus está à frente desse momento que você está enfrentando. Você está desempregado? Fique em paz, que logo Deus abrirá uma porta para você. Oh, aleluia, né? A gente dá até uma sapateada para ficar mais fervoroso. Mas quando isso assola, quando vem contra as nossas vidas, é nessa hora que a nossa fé está sendo provada. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que quando o irmão está passando por uma luta e você dá uma palavra para ele é uma coisa, outra coisa é você passar pela luta e é como você reage diante dessa luta. Eu chegar para o pastor Adilson, pai do Einstein, e falar, fique firme em Deus, porque isso vai passar. Eu não quero dizer que é fácil, tá, gente? Mas é muito mais difícil para ele que está enfrentando essa tempestade na vida dele. E se de fato, irmãos, se de fato nós temos ouvido essas palavras e obedecido essas palavras, nós vamos suportar os ventos fortes na nossa vida. Nós vamos suportar. Nós vamos chegar no final e dizer como Paulo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. A gente vê isso muito em velórios de pessoas que servem a Deus quando eles morrem, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo fala isso para Timóteo e talvez seja a coisa mais difícil. Combater o bom combate, completar a carreira. Só que o mais difícil é guardar a fé. O que de fato, irmãos, vai manter eu e você de pé diante de tudo que nós temos enfrentado no século nosso, vai ser se você guarda e pratica a palavra que nós temos ensinado aqui de domingo a domingo para você. A gente não está ensinando conto de fadas, a gente não está ensinando receita de bolo, faz isso e vai dar tudo certo, não. A gente está ensinando aquilo que Cristo ensinou aos seus discípulos. Jesus ele não foi desonesto em nenhuma das palavras que ele deu a mim e a você, nenhuma delas. A que fica mais marcada para mim é, filho, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. O que é ter bom ânimo, gente? O que é ter bom ânimo? É mesmo diante das dificuldades, diante das angústias, das tristezas, das dores que eu e você enfrentamos na vida, que não são poucas, é estar animado mesmo diante dessas circunstâncias adversas e negativas que eu e você enfrentamos. É estar animado, é estar firmado na rocha, dizendo que eu sei em quem eu tenho crido, como Jó disse. É nesse momento do diagnóstico de câncer, de um diagnóstico de um problema na saúde que você tem, é pegar esse diagnóstico e dizer, Senhor, apesar dessa luta, dessa circunstância que eu estou enfrentando, eu estou firmado somente no Senhor, é ter bom ânimo. Talvez um dos maiores exemplos que a gente tem na palavra do Senhor, e vocês conhecem, está lá, deixa eu pegar aqui, em Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17, Abacuque ele diz assim, ainda que a figueira não floresça,
não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, porém, no entanto, entretanto, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Sabe o que o profeta Abacuque está dizendo? Que apesar de toda circunstância negativa que ele estava enfrentando, ou que ele iria enfrentar, a fé dele não foi abalada por isso. E talvez aqui está esse grande segredo da vida cristã. Resumindo, irmãos, é tomar paulada em cima de paulada, e dizer: todavia eu me alegro no Senhor, eu vou buscar força nele, eu vou buscar nele, porque Jesus em João 15, ele fala: sem mim nada podeis fazer. O grande problema, irmãos, é que nós temos muitas vezes decore e salteado as palavras, mas essas palavras não são praticadas por mim e por você. Quantos de nós sabemos que ter uma vida de oração é necessária? Quantos de nós sabemos? A maioria de nós. Quantos de nós colocamos isso em prática nas nossas vidas? Quantos de nós sabemos que o jejum, a gente fala de jejum, né? Você fala: nossa, o pastor está muito retrógrado, né? Está voltando com coisa do passado. Isso aí quem jejuava era Davi, esses homens aí que ficavam 3, 4 dias. Jesus ficou 40, mas era Jesus, né? Era o Filho de Deus. Quero dizer a você que Jesus era 100% homem também. E ele ficou 40 dias em jejum. Ah, pastor, será que dá? Eu creio na palavra que dá. Pela palavra eu creio. Se a palavra fala que ele ficou, eu creio nisso. Quantos de nós sabemos que o jejum fortalece a nossa vida diante, não só das lutas que nós passamos, mas diante dessas tentações que nós enfrentamos na carne? A maioria de nós sabemos. Só que saber, irmãos, não quer dizer que eu pratico aquilo que eu sei. Eu comecei a jejuar há 1 mês e meio atrás. Voltei a jejuar. E sabe por que eu voltei a jejuar? Porque muitas coisas precisavam ser e precisam ainda ser mortificadas na minha vida. Nós somos um povo, gente, e aqui eu me incluo nisso, que temos um sermão muito bom, mas nós somos fracos na questão da prática daquilo que nós temos ouvido da parte do Senhor. E qualquer tempestade que assola a nossa vida, a gente acha que a casa vai desabar. Porque muitas vezes a verdade não tem sido estabelecida, não tem sido praticada por mim e por você. E aí Abacuque vem com essa palavra dizendo: olha, ainda que tudo diga o contrário, ainda que a circunstância seja totalmente desfavorável, eu vou confiar que Deus é a minha fortaleza. Ele diz isso aqui: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ou seja, eu estou andando pela fé. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. E essa que é a diferença daquele que coloca em prática a palavra de Deus. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não praticamos as verdades ensinadas pela palavra do Senhor. O texto que diz aqui, eu queria que você voltasse comigo em Mateus 7, ele fala isso, que vem a tempestade, que vem a chuva, vem os ventos fortes, e ele fala que a casa que foi edificada sobre a rocha não caiu. E aí eu fiquei pensando na questão da casa mesmo. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ir em BH ou no Rio de Janeiro, lugares onde a cidade cresceu no meio das montanhas. Você já foi nesses lugares? E aí você olha para aquilo, toda vez que eu passo eu falo, não é para dar certo isso. Não é para dar certo. Porque eles estão, a maioria deles, dessas construções, estão sendo edificadas aonde?
eu não falo nem areia, né, porque tem a terra também, mas estão em encostas, onde não tem a rocha. O ano passado que eu fui para o Rio e fiquei numa ilha lá, começou a chover muito à noite, eu falei, Senhor, tem misericórdia que não haja desabamento em cima de mim e da minha família. Porque começa a chover muito lá em cima da montanha, e aquilo lá vai descendo. E as construções que estão ali firmadas na terra, elas podem desabar. E desabam mesmo. Quantas tragédias nós já vimos acontecer, não só no nosso país, em qualquer outro país. Sabe por quê? Porque a base não estava sobre uma rocha. Uma vez o Dri me levou numa construção que eu fui, não sei o que eu fui fazer lá com ele, e o Adriano trabalha com construção de prédio. E eu vi o tamanho não sei se é buraco mesmo, né? O tamanho do buraco que eles fazem e o tanto de cimento com pedra e ferro, que na verdade são as sapatas, né? Debaixo de um prédio. Por que eles fazem isso? Não sei se vocês viram nessa última tempestade que teve em Santa Catarina, vocês acompanharam? Naqueles prédios hoje que são um dos maiores do Brasil, o vento chegou a mais de 100 km por hora e o prédio fazia assim, ó. Falei, meu Deus, se eu estivesse em cima lá, eu pulo, né, eu desço correndo pelo elevador, mas 77 andares, descer correndo, quantos minutos dá? Ou quantas horas, né? E você fala, por que resiste? Por causa da base. E aí você vê na mesma matéria, casas, lugares sendo arrasados pelos ventos. Porque a base não foi, talvez, bem ali construída, bem edificado. Não foi colocado tanto de concreto. E aí, irmãos, transporta isso para a sua vida. Que base você tem feito? Que base nós temos feito? Muitas vezes nós gastamos horas em redes sociais, em séries, em filmes, horas. Falei, aí, irmão, tem orado? Eu não tenho tempo, pastor. Está meio difícil, a vida está corrida. Eu falo, está corrida mesmo. O grande problema é a prioridade que nós damos na nossa vida. A vida é corrida para todos, irmãos, para todos nós. Só que quanto tempo você tem dedicado à sua vida para construir essa base sólida, porque as tempestades virão. A minha psicóloga fala, e ela falou essa semana sobre isso, que as coisas boas acontecem na nossa vida, mas elas passam. E as coisas ruins também acontecem na nossa vida, passa também. Mas o que o texto está incentivando é que se nós construirmos essa base solidificada na rocha, nós não cairemos. Por que os discípulos de Jesus, todos eles, principalmente os apóstolos, eles permaneceram fiel até a morte? A base. Eles andaram com Cristo, eles aprenderam de Cristo, e quando veio a tempestade, eles estavam firmados aonde? Na base certa, que era Cristo, era a rocha. Tanto é que Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João, quando ele escreveu o Apocalipse, ele estava exilado numa ilha, gente. Vocês pensam que ele estava numa colônia de férias escrevendo aquilo? Paulo, a maioria das cartas que nós temos acesso hoje, que nos edifica, que nos abençoa, que nos consola, que nos conforta, que nos exorta, que nos anima, ele escreveu dentro da cadeia. A base dele estava bem estabelecida, que era em Cristo. E ele dizia, alegrai-vos no Senhor. Mas como, Paulo, se você está preso? Regozijai-vos no Senhor. Tenham esperança no Senhor, mas escrevendo de dentro de um calabouço. Não pense que as cadeias do passado são iguais às cadeias de hoje, né? Que tem ali cama, que tem travesseiro, que tem tudo. Não.
Paulo, quando foi preso, eu vi uma matéria de um lugar que ele ficou preso, né, possível lugar que ele possa ter ficado preso, que era uma réplica daquilo. Gente, diz que era quase subterrâneo, e diz que passava água ali sobre o lugar que ele ficava. Tanto é que quando ele escreve a segunda carta para Timóteo, ele fala, olha, você me traga a capa ou uma blusa, porque o inverno está chegando. O lugar onde Paulo estava, provavelmente era um lugar úmido, um lugar gelado, um lugar que provavelmente ele não tinha 4, 5 alimentações por dia, igual nós temos. Ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. A base dele estava em Cristo e não nas circunstâncias. Quando Paulo escreve a última carta, vamos ler comigo lá, nós temos aí mais um tempinho, não vou demorar para terminar. Em 2 Timóteo, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Ele ensina algumas coisas aqui importantes, que eu não quero que você saia daqui antes de ouvir essas verdades aqui. Vamos lá, rapidinho. Ele diz assim, ó, versículo 6 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele está falando do que aqui, gente? Da morte dele. Se amanhã você vai ao médico, ele fala assim, olha, você tem mais um mês de vida. De que maneira que você ia sair daquele consultório? Fala a verdade. Eu já ia sair desesperado. Falei, meu Deus do céu, tem que fazer tudo que eu não fiz, né, na vida. Ai, Senhor, ainda mais quem tem ansiedade. Ai, Jesus, é agora, será que eu vou mesmo? Paulo, sabe o que ele falou? Ó, eu já estou chegando, está chegando o dia da minha morte. Uma coisa eu sei, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E no 8 ele fala, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Sabe o que ele está pensando? Ele fala, puxa vida, minha vida está acabando aqui, mas Jesus tem uma coroa reservada para mim. Ele está tão despreocupado, gente, que ele não está preocupado com a morte, ele não está pensando na morte como algo ruim. O mesmo Paulo fala que viver é Cristo e morrer é lucro. E vamos lá, olha o que esse homem ensina para nós. Ele fala no 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Gente, ele está preso. O que esse homem quer? Livro? Meu Deus do céu. Ele quer ter contato com Deus, ele quer ter tempo com Deus, mesmo na cadeia. Ele está preocupado com o frio, mas ele fala, olha, traz João Marco, mas também traga alguns livros para mim. Aí ele fala, Alexandre Latoeiro causou-me males, o Senhor lhe dará paga de todas as suas obras, tu guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes, todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Gente, o maior apóstolo, pregador, missionário, pastor, está morrendo praticamente sozinho, sendo traído pelas pessoas, sendo abandonado pelas pessoas, e ele está dizendo assim, no versículo 16, que todos abandonaram a ele, todos. Eu não estou falando, irmãos, de um pastor que trabalhou num bairro aqui em Ribeirão durante 15, 20, 30 anos e está morrendo. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Talvez o maior pregador de todos os tempos, depois de Jesus. Ele está morrendo só numa cadeia. E no versículo 17 ele fala, mas o Senhor, lembra que ele falou, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Sabe o que ele está dizendo?
ele fala que apesar de tudo isso, o Senhor assistiu ele nessas lutas que ele estava passando. Essa é a diferença, gente, da casa que é construída na rocha e da casa que é construída na areia. É saber em quem nós temos crido. É saber quem nós temos servido. É saber em qual base nós estamos alicerçando a nossa vida. E Paulo, quando ele teve o chamado dele, eu falei isso para o pastor Adilson, na sexta-feira. Falei, o chamado de Paulo foi muito interessante, né? Porque quando, se eu não me engano, Barnabé, que vai fazer o chamado a ele, fala assim, ó, Deus tem um chamado na sua vida. E Deus fala assim no coração de Barnabé, Paulo vai ver o quanto importa sofrer para pregar o evangelho ou pregar o meu nome. Imagine Deus chegar para você e falar assim, ó, tem uma proposta boa, pastor Abel, uma vida de sofrimento para você. Mateus, tem uma vida boa para você de sofrimento aguardando, vamos? Foi isso que Paulo fez, ele foi. Quando ele chega no final e todo mundo abandona ele, fala, o Senhor não me abandonou, ele estava do meu lado. A base dele, a base dele. E além disso, ele fala que o Senhor livrará ele também de toda obra maligna e levará ele salvo para o reino celestial. E aí o hino que o Felipe cantou com a Carol e os meninos, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Diferente a base, né? Ele está dizendo que Deus, né, concedeu a ele, ou levará a ele, salvo para o seu reino celestial. Essa é a grande promessa. É esse reino celestial que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas é a base. Então, irmãos, a semana começa, talvez até hoje já está começando, ou amanhã para alguns. Lembra da base. Lembra onde você vai solidificar, onde você vai construir a sua vida. Você tem várias opções. Você pode construir a sua vida segundo o conselho do mundo. O conselho do mundo é trabalhe que nem um louco, faça uma reserva, porque quando você ficar velho, você torra tudo o que você tem. É mais ou menos isso, né? Trabalhe de segunda a segunda, se mata trabalhando. O conselho do mundo é, está com problema, libere e joga tudo para o ar, deixa você extravasar, né? Faz aquilo que você tem que fazer. Está com problema no casamento? Larga. Está com problema com o filho? Manda embora da sua casa. Está com problema no trabalho? Sai desse emprego, vai para outro emprego. E a gente vai tendo informações do mundo, e aí a base não está sendo construída, alicerçada, nessa base certa que é Cristo. Eu tenho a opção, as informações estão aqui hoje, gente, está aqui. Onde você vai construir? Onde você vai basear a sua vida? Na rocha ou na palavra do Senhor? Volte comigo em Mateus, capítulo 7, eu já vou terminar aqui a mensagem. Duas informações importantes para a gente concluir a mensagem. O que constrói a casa na rocha, Deus chama ele de prudente. O que é ser uma pessoa prudente? Que ouve um conselho e ele vai pelo menos fazer o quê? Pensar. Ouve, eu vou pensar, eu vou absorver isso. E se for uma coisa boa, eu vou colocar em prática. Jesus fala que aquele que constrói na rocha é uma pessoa prudente. Porque ele sabe que a vida não é um mar de rosa. E você que é mais novo, presta atenção nisso, a vida não é um mar de rosa. Se prepare para grandes batalhas da vida, porque elas virão. Elas virão. Então seja prudente. O prudente, ele vê o perigo lá adiante, ele faz o quê?
ele se prepara. Né? Lembra daquela história da nossa mãe ou do pai? Quando a gente ia trabalhar, quando morava com o pai e com a mãe, né? Agora você vai trabalhar, você que se vira, negão. Mas quando você está com o pai e com a mãe, ela fala o quê? Filho, leva a blusa. Filho, leva o guarda-chuva que pode chover, filho. Por quê? Porque a mãe e o pai já são muito mais vividos do que o filho. E aí entra a prudência. Filho, cuidado. Cuidado com as suas amizades. Prudência. Está ensinando para você. Então a palavra de Deus hoje é esse, é o prudente. Eu vou ser prudente. Eu sei que vai vir o vento forte. Eu sei que o rio vai transbordar. Eu sei que os ventos e a chuva virá. O que eu vou fazer? Construir minha casa sobre a rocha. Eu vou praticar os ensinamentos da palavra. E aí ele fala do segundo, ele fala que o segundo era o insensato. O prudente pensa, o insensato, sabe o que ele faz? Vamos que vamos, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele é insensato. Ele sai sem blusa, ele não coloca capa de chuva, ele não leva guarda-chuva. É tão engraçado, né? Eu tinha um tio que era dentista, tio João, chamava João Batista, olha a figura que era. E na foto de casamento com a minha tia, ele foi pegar um avião e estava aquele sol, né? Ele estava com o guarda-chuvinha do lado aqui. Era prudente até demais, né? Lua de mel levar guarda-chuva, gente, pelo amor de Deus, né? Haja prudência para isso. Enfim, o prudente é esse que se prepara para tudo. E o insensato não se prepara para nada. Deixa a chuva vir que eu dou um jeito. Vai dar um jeito, sim. Vai dar um jeito de juntar os cacos, recolher a lama e o entulho que a tempestade trouxe. Não dá nada não. Isso, não, eu sou mestre nisso. E vem a pancada. E muitos acabam não resistindo às pancadas da vida. E ficam na beira do caminho, ou ficam pelo caminho. Então, que nessa noite Deus possa tocar no seu coração. E que você possa não só aprender a palavra, não só ouvir a palavra, mas colocar em prática aquilo que Deus tem falado a você. Para que quando chegar as tempestades, você vai estar firmado em Deus e na sua palavra. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ela permanecerá para sempre. Deus não tem compromisso comigo e com você, gente. Desculpa dizer isso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Obedeça então a palavra. E Deus vai cumprir os sonhos, as promessas, e vai nos capacitar em meio às tempestades da vida. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você essa noite. Tem alguns irmãos aqui que estão em casa participando do culto, que estão pedindo oração também. A mãe do Dri, a Rosa, pede pelo marido, pela nora, Adriane, pela Janete, pelo Toninho. O Dimas pede pela mãe, pelo Alexandre, Osvaldo, Valdir, Odete, o Raul, o Gabriel, Osvaldo, Lorival, a Juliane, pela vida dele. O Samuel, pastor, pede oração pelo sogro dele. É o seu Zé, né, Alexandre? O seu Zé. Nós queremos orar também pela família do pastor e pela dona Rita também, esposa do Eurípides. Ela está tomando uns remédios fortes, está com muita dor, ela tem sofrido com dor nas costas também. Nós queremos orar pela vida dela e também pela sua vida. Feche os seus olhos por um instante. Pensa um pouco na palavra que eu trouxe aqui essa noite. Pense o quanto é urgente para nós colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor. Pai, nessa noite eu quero apresentar a vida dos meus irmãos diante de Ti. Apresentar esses que estão em casa, os que estão aqui na igreja, que ouviram essa palavra, Pai. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra
cresça, fazer com que essa palavra dê frutos na nossa vida, Pai. Ó Deus, nós não queremos ser somente ouvintes, mas nós queremos ser praticantes da Tua palavra. Queremos guardar os Teus mandamentos no nosso coração, como o salmista diz, Davi, para não pecar contra Ti. Davi disse: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. E nós queremos fazer o mesmo, não só guardar, mas nós queremos colocar em prática os Teus ensinamentos, Senhor. Nós não queremos ser reconhecidos somente por pessoas que conhecem a palavra, que manejam bem a palavra, não. Queremos ser conhecidos como alguém que pratica as verdades que Cristo deixou para cada um de nós. Pai, que o Senhor mude, que o Senhor transforme, que o Senhor restaure as nossas vidas, Pai. Eu sei que isso não é uma obra nossa, é uma obra divina. É o Senhor quem pode fazer isso por cada um de nós. Faz a Tua obra, Senhor. Dá-nos um coração sensível, dá-nos um coração tratável, dá-nos um coração obediente à Tua palavra, à Tua voz e ao Teu comando, Senhor, para que possamos viver em obediência e também em santidade diante de Ti. Senhor, que as pessoas mais novas, os jovens que aqui estão, os adolescentes, os adultos, os anciãos, cada um de nós, Pai, tenhamos esse compromisso de viver aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor, Pai. E quando os tempos ruins vierem, que estejamos firmados em Ti somente. Que o Senhor nos dê graça, força para enfrentarmos os ventos fortes, as dificuldades, os intempéries da vida e não perder a nossa fé em Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Pai. Abençoa aqueles que estão em casa também, que pediram aqui, ó Deus, pelas suas vidas, pelas suas famílias, que o Senhor possa também enviar o Teu socorro, a Tua provisão a esses irmãos e a essas irmãs, e que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Tem uma música aí preparada? Vamos cantar e depois nós estaremos encerrando o culto. A nossa fé e a nossa esperança estão firmadas em Ti, Senhor. Amém, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Nele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adora, não adora.
acho que o sempre será nele. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que o sempre será Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. E se fechar, você é Deus. Se a doença vier, Amém. ele é Deus. Tu és Deus, Senhor, acima de tudo e de todos, Pai. Ele é Deus. Nós servimos ao Senhor não por aquilo que o Senhor faz. Se as coisas estão dando certas, erradas, nós servimos ao Senhor porque nós entendemos aquilo que o Senhor fez um dia por nós através de Cristo naquela cruz. Senhor, que nessa noite, Pai, saiamos daqui fortalecidos pela Tua Palavra, que saiamos daqui nutridos pela Tua Palavra, ó Deus, e que possamos construir a nossa vida firmada na rocha, que é Jesus. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo serão derramados sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Não vá embora sem cumprimentar quem está ao seu lado. Tem um cafezinho ali também no hall de entrada. Você é o nosso convidado para tomar esse café com a gente. Deus abençoe a todos. Ela não está pedindo. Ela não tá...